Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre estrabismos. Antes de falar do estrabismo, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Sherrington. A lei de Sherrington, ela se aplica a qualquer grupo muscular do corpo, seja bíceps, tríceps, o que for, tá? E é importante a gente conhecê-lo para falar sobre estrabismo. E o que é a lei de Sherrington? A quantidade de estímulo que chega a um músculo para sua contração é igual e simultânea a que chega a seu antagonista para relaxamento. Ou seja, eu tenho aqui um olho. Se esse músculo daqui se contrair com a intenção de virar o olho para cá, automaticamente esse aqui vai relaxar, tá? A contração ela se mantém, porém um pouco menor nesse outro lado, tá certo? Então todos os movimentos dos olhos dependem disso aí. É mais ou menos como essa brincadeira aqui, um puxa de um lado, puxa do outro, tá? Mas não tem um relaxamento total de um músculo. Então, se eu tiver uma lesão nesse músculo daqui, o que é que vai acontecer? O olho vai para o outro lado, tá certo? Isso de forma involuntária, tá? É importantíssimo a gente saber isso para entender algumas lesões, algumas causas de estrabismo e também quando a gente for corrigir através de cirurgia ou outro método, tá bem? Bem, falar um pouquinho sobre a musculatura. São 6 músculos, certo? Que cada olho tem. 4 músculos retos, reto superior, reto lateral, inferior e reto medial. E temos 2 oblíquos, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Uma coisa interessante, a função de cada um. O reto superior, ele promove o movimento para cima dos olhos, é lógico. O reto lateral para fora, reto medial para dentro, tá? E o reto inferior para baixo. Isso no caso o olho direito, tá, gente? Agora, o oblíquo superior, ele faz um movimento para baixo e para fora. Ué, para baixo, o músculo está em cima, ele se contrai e o olho vai para baixo. É por causa disso aqui, a posição dele. Se a gente dá uma olhada numa visão lateral, o oblíquo ele faz esse ângulozinho aqui. Então, quando ele se contrai aqui, na realidade ele puxa o olho para baixo, tá ok? O oblíquo inferior faz a mesma coisa, tá vendo essa angulação? Então, quando ele se contrai aqui, ele dá uma puxadazinha no olho para cima, tá? Preste atenção nisso, porque a gente pensa que todo músculo que está superiormente vai puxar o olho para baixo. O oblíquo não, ele faz o contrário. O oblíquo superior, ele puxa o olho para baixo. O reto superior não, ele puxa para cima. Aqui eu tenho só outras visões na órbita, tá? Como fica o olho, você vê esse espaço aqui do olho, isso aqui é preenchido tudo por tecido adiposo, tá, gente? Numa vista superior, a gente vê mais uma vez aqui o oblíquo. O oblíquo superior ele faz esse ângulozinho aqui, certo? Aí quando ele se contrai, ele acaba puxando o olho para baixo. Certo? Aqui a gente também vê, uma visão lateral, o oblíquo está aqui e faz o ângulo aqui. O oblíquo inferior, a mesma coisa. Tá certo? Ele tem um ângulozinho também. Certo, gente? Inervação. Bem, o olho é inervado por 3 pares cranianos, tá? O terceiro, o quarto e o sexto par. Tá? Para decorar, eu acho bem simples, só decorar 2 coisas. O sexto par, ele é responsável pelo reto lateral, o quarto par pelo oblíquo superior e o terceiro par pelo restante dos músculos. Tá bem? Aqui a gente vai ver um olho com uma paralisia do terceiro par craniano, certo? Vamos lembrar que o terceiro, ele inerva o quê? Ele só não inerva o reto lateral e o oblíquo superior. O resto, ele inerva, tá? Uma coisa que a gente não falou, que ele também inerva o músculo elevador da pálpebra, tá? Então, nesse filme, demora um pouquinho, vamos lá, começar. O que é que a gente vê? O paciente com apitose palpebral, tá? Se eu abrir o olho com a mão, peço para ele olhar para a lateral, ele olha. Peço olhar para o outro lado, esse olho não vai.
Para cima, esse olho não vai. Para baixo, esse olho vai. Ou seja, o paciente, deixa eu voltar aqui, ele consegue apenas realizar o movimento para a lateral e para baixo, que é exatamente a ação do reto lateral e do oblíquo superior, certo? Agora um exemplo de uma paralisia do sexto par craniano. O sexto par craniano, ele inerva o quê? O reto lateral, tá? Ou seja, vamos olhar esse olho aqui, eu tenho um reto lateral aqui. Ou seja, ele vai conseguir fazer todos os movimentos, só não vai conseguir fazer o movimento do reto lateral. Aqui com a imagem ainda congelada, a gente já vê que ele está com estrabismos e um olho para dentro. Por quê? Como eu tenho uma paralisia desse músculo, tá? Esse músculo aqui medial, né, ele vai puxar o olho. Tá certo? Vamos rodar o vídeo. Então aqui se eu peço para o paciente olhar para a direita dele, o olho não vai. Se eu peço olhar para a esquerda, vai. Olhar para a direita, não vai. Esquerda, vai. Aqui nesse filme não mostra, mas se eu pedisse para ele olhar para cima, para baixo, ele faria normalmente. Certo, gente? Movimentos oculares, tá? Primeiro a gente vai falar. Cada movimento ocular tem um nomezinho, como qualquer movimento do músculo do corpo, tá? A gente pode falar de movimentos de cada olho isoladamente ou dos dois olhos juntos. Primeiro, isoladamente, eu tenho a posição primária do olhar, que é o olhar para frente, tá? Olhar para os lados, que é a abdução, olhar para a lateral, né? A adução, que é olhar em direção ao nariz, tá? Isso no caso é o olho direito. Então, olhar em direção ao nariz é adução, para fora do nariz, abdução, para cima, supradução e para baixo, infradução. Temos também as duções torsionais, que são os movimentos de torção do olho, tá? Se um olho faz um movimento de girar, né, de uma torção para fora, isso aqui é o olho direito, então imagina aqui o nariz, um movimento para fora em direção à lateral, a gente chama de exciclodução. Se ele faz um movimento em direção ao nariz, ele faz uma inciclodução. Lembrar que no olho esquerdo é o contrário. Então, se isso aqui fosse o olho esquerdo, o nariz estaria desse lado. Então, isso aqui seria uma inciclodução. E isso, com o nariz desse lado, uma exciclodução. Tá certo? Então, não decore no sentido horário e anti-horário não, viu? Exciclo para fora, inciclo em direção ao nariz. E os movimentos oculares dos dois olhos juntos, né, binoculares conjugados, temos posição primária de olhar, dextroversão, olhar para a direita, levo para a esquerda, supra para cima e infraversão para baixo. Temos também os movimentos binoculares oblíquos, né? Dextroelevação, dextroelevação, levodepressão, dextrodepressão. Tá? Isso é tudo decoreba, não tem muito o que explicar não. Tá? E temos também os movimentos torsionais. Tá? Levocicloversão, ele torce para a esquerda, e dextro, ele torce para a direita. Lembrar que as versões torsionais, elas são totalmente reflexas, né? Você não consegue controlar isso aí, certo? Ela acontece em determinadas alterações, nistagmo, mas também no próprio movimento, quando passa a visão longe, perto, determinados movimentos oculares a gente não nota, mas a gente faz uma torção rápida. Tá? Temos também as vergências. A gente viu, voltando aqui, as versões. Nas versões, os dois olhos, eles fazem movimentos paralelos, ou seja, olham para a direita, para a
esquerda, para cima, para baixo, são movimentos paralelos. Nas vergências, são movimentos em sentidos opostos. Então aqui eu tenho a convergência, os dois olhos olhando para dentro, e a divergência olhando para fora. Tá? Então a convergência é a adução dos dois olhos, divergência é a abdução dos dois olhos. Algo interessante que é a convergência acomodativa. Quando a gente falou na aula passada sobre acomodação, lembra que é aquela questão da visão para perto, que no caso o cristalino muda o seu formato para conseguir trazer o ponto visual exatamente em cima da retina, olhar para perto. Bem, ali é só uma parte da acomodação. Então, quando você vai olhar para perto, você faz uma alteração no formato do cristalino, mas também você faz um movimento de convergência, tá? Que é isso aqui, olhando para longe e olhando para perto, os dois olhos fazem uma convergência, tá? Isso a gente faz até brincando, se você quer ficar, aquela brincadeira de ficar zarolho, né? Os dois olhos para dentro, só você olhar bem pertinho que você fica zarolho, tá certo? É importante, depois a gente vai voltar a falar nisso, que isso pode ser uma das causas de estrabismo, tá? E a origem disso aí? Bem, a gente pode dividir naqueles estrabismos hereditários e aqueles adquiridos tardiamente. Os hereditários, a gente pode falar de malformações, tá? Malformação da órbita, da estrutura óssea, orbital, malformação muscular, qualquer malformação que impeça de haver uma contração muscular adequada e um movimento ocular adequado. Anisometropias, aquela criança que nasce com a diferença de grau grande de um olho para outro. Por exemplo, a criança tem 1 grau de miopia no olho e 10 graus no outro. Tá? Essa diferença de grau pode levar a um estrabismo, mas também a metropias altas. Tá? Graus altos de hipermetropia pode levar a estrabismo. Tá? Isso porque um alto grau de hipermetropia, por uma razão pouco conhecida, pode levar, o olho tenta compensar aquele grau quando ele está sem usar óculos. O olho tenta compensar aquele alto grau de hipermetropia e acaba levando a uma convergência acomodativa. Ou seja, é como se ele faz o mesmo mecanismo de enxergar para perto. Tá? Agora, isso aqui, a partir do momento que você bota um óculos, né, você corta esse efeito. Ou seja, eu tenho aquele paciente que tem hipermetropia alta. Enquanto ele está com óculos, não tem estrabismo. Tirou os óculos, apresenta na hora um estrabismo, que é a convergência acomodativa. Botou o óculos novamente, desaparece. E tem também a origem tardia, aquilo adquirido depois, pode ser devido a alguma opacidade dos meios, ou seja, qualquer opacidade naquele caminho que a luz percorre ao entrar no olho, seja córnea, cristalino, vítreo, até chegar à retina, alguma alteração na retina que leva a uma baixa de visão, pode levar a um estrabismo, algum distúrbio neuromuscular, isso é lógico, né? Se o músculo não está funcionando direito, vai levar a um estrabismo, tá? Mesma coisa, distrofias, anomalias musculares, né? Se não tem uma contração muscular direito, um estímulo à contração e uma contração de forma adequada, vai haver estrabismo. Doenças dos nervos oculomotores e das vias ópticas, ou seja, se eu tenho alguma doença, tipo uma paralisia de um par craniano, vai levar um estrabismo, como a gente já viu, mas também das vias ópticas, se eu tenho alguma, por exemplo, uma atrofia de nervo óptico, então aquele olho tá cego, tem uma atrofia, certo? E isso pode levar a um estrabismo também. Bem, ortotropia é o estado normal dos olhos, vamos dizer, quando os dois olhos são paralelos. Tá? E o contrário é a heterotropia, que é sinônimo de estrabismo, tá? Que é o que nos interessa nessa aula.
Tipos de heterotropias ou estrabismos, tá? Nesse caso vamos falar só do olho direito. Tem uma exotropia do olho direito, uma esotropia do olho direito, quando ele está virado para o nariz, uma hipertropia do direito e uma hipotropia do olho direito também. Tá? Basicamente, esses são os tipos quando a gente vai anotar no papel de estrabismos, tá? Agora, esse estrabismo, ele pode ser constante ou intermitente. Ou seja, constante é aquele que está o tempo todo presente. Intermitente é aquele estrabismo que, às vezes, o paciente está normal, sem estrabismo nenhum, tá? Tem uma ortotropia e, de repente, ele apresenta um estrabismo, tá? O estrabismo constante, ele pode ser monocular ou alternante. Monocular é aquele estrabismo só de um olho. Por exemplo, ele apresenta uma exotropia do olho direito. E pronto, o esquerdo é normal. Aí ele usa o esquerdo para tudo e o direito apresenta uma exotropia. Ou pode ser alternante. Às vezes ele está com uma exotropia no direito e às vezes está com a exotropia no esquerdo. É aquele paciente que você nunca sabe para onde está olhando. Porque às vezes ele está usando um olho, às vezes o outro olho. Tá? A mesma coisa eu tenho no intermitente. Pode ser monocular ou alternante. Tá? Agora, o importante para a gente é isso aqui. Isso que eu quero que vocês decorem para o resto da vida. O estrabismo monocular leva a uma ambliopia. Tá? Como tem um dos olhos é dominante, ou seja, eu uso ele para tudo, e o outro sempre apresenta um desvio, tá? Quando eu miro um objeto, quando eu foco um objeto, aquela imagem cai na minha mácula, sempre do mesmo olho, isso vai levar a uma ambliopia que a gente viu na aula passada de pediatria. Nunca esqueçam isso, tá? Aqui é um exemplo do estrabismo intermitente, certo? Esse garoto apresenta uma exotropia do olho esquerdo de forma intermitente. Vou rodar o vídeo. Ele está com estrabismo forte e de repente volta ao normal. Voltando aqui, está forte e de repente, volta ao normal. E como é que a gente examina? Como é o exame do estrábico, certo? Você vai simplesmente pedir para ele olhar, certo? Para cima, para baixo, né? Aqui ele está fazendo um X, desenhando um X, tá? Depois ele faz um H imaginário e acaba testando assim todos os movimentos oculares possíveis. Tá? Às vezes a gente tem um estrabismo muito discreto e quando a gente faz aquele movimento básico que a gente acabou de ver, desenhar no imaginário um X, depois um H, certo? Às vezes está normal, porém quando a gente faz um simples teste de fechar um olho e depois fechar o outro, certo? A gente vê que tem um pequeno desvio. Isso é o chamado cover test. Olhe bem, observe o olho esquerdo, certo? Ele não acontece nada, nenhum movimento. Agora, quando ele fecha o esquerdo e você observa o direito, é um pequeno movimento. Vou repetir aqui, preste bem atenção no olho direito. Ao fechar o olho esquerdo, opa, viu um movimento? Mais uma vez que é muito discreto. Olha aí, movimentou. Vamos repetir agora um pouquinho mais de perto. Movimentou, movimentou, movimentou. Pequeno movimento, tá? Esse é um estrabismo, ou seja, esse garoto tem uma exotropia do olho direito muito discreto, tá certo? Agora falar um pouquinho sobre os tratamentos, tá? Bem, se houver uma causa que você possa corrigir, vai ser a primeira coisa, né? Imagine que eu tenho um trauma ou um tumor, alguma doença neuromuscular esteja causando estrabismo, eu vou tratar isso aí primeiro. Isso aí é lógico.
tá? Segundo, óculos. Se eu tenho uma metropia muito alta, como eu falei, aquela convergência acomodativa devido a uma hipermetropia muito alta, certo? Eu coloco os óculos, anula isso e pronto, resolvi meu problema de estrabismo. Tá? Eu posso realizar também exercícios específicos para estrabismo. Tá? São exercícios simples, no qual você pede para o paciente ficar treinando, olhando para um objeto, longe, perto, isso vai reforçar a musculatura ocular, tá? Você causa um estímulo daquela musculatura que está um pouquinho mais fraca, então o olho está puxado mais para o outro lado, você vai reforçar aquilo para ter uma simetria melhor dessa força muscular, mas isso funciona apenas para estrabismos leves. Aqueles estrabismozinhos que você só pega no cover test, tá? Não funciona para a maior parte do estrabismo, não. Outra técnica é a injeção do Botox, toxina botulínica, certo? Você injeta naquele músculo que a ação dele está forte demais e aí o olho vai para o outro lado, tá? Agora, uma coisa interessante é que o Botox com o tempo vai perdendo o seu efeito e o olho volta a ficar estrado. Porém, quando você injeta em um músculo, o que é que vai acontecer? O outro músculo, né, o músculo contralateral, ele vai puxar o olho, tá? E como ele passa um bom tempo contraído, encurtado, quero dizer, tá? Quando o efeito do Botox aplicado no outro lado, no músculo contralateral, quando perder esse efeito, tá? Aquele músculo vai ter uma dificuldadezinha em se estirar, certo? Ele fica meio encurtado, ele passa tanto tempo encurtado, tá? Devido à falência do outro lado, que ao ser estirado ele estira menos. Ou seja, o estrabismo volta, porém volta com um ângulo menor. E aí você aplica novamente o Botox, cada vez esse ângulo vai desaparecendo até você consertar esse estrabismo. Tá? A vantagem que você pode fazer no consultório é bem rápido, anestesia local, tá? Você aplica uns colírios anestésicos, injeta o Botox, é bem rápido, não precisa de centro cirúrgico, então para aqueles pacientes que têm muito medo de centro cirúrgico, isso é uma opção. Agora é pouco utilizado. O mais utilizado é a correção cirúrgica. Tá? Na correção cirúrgica, o que a gente vai fazer é encurtar um lado, puxar um olho mais para o outro, ou então mudar a inserção do músculo para liberar um pouco o olho para o outro lado. Tá? Não é nada de complicado. Certo? Então, se esse olho tem, como está aqui, pela posição é o que? Isso aqui deve ser que é uma sobrancelha, então isso aqui é um olho esquerdo. Tá? Então, eu tenho uma exotropia desse olho esquerdo. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego esse músculo reto medial, eu simplesmente encurto ele. Então, eu acabo puxando o olho mais para cá. Tá? Às vezes, quando o estrabismo é muito grande, eu tenho que encurtar aqui, porém eu tenho que soltar um pouquinho aqui. Como é que eu solto? Eu mudo o local de inserção do músculo. Se a inserção muscular era aqui, eu suturo, solto o músculo daqui e suturo aqui. Tá bem? Aqui é um exemplo. Isso aqui é o PC Siqueira, isso aqui era um youtuber, acho que um dos primeiros youtubers aí, e fazia muito sucesso, hoje está desaparecido, mas ele tem um estrabismo tremendo, tá certo? Ele fez a correção cirúrgica e ficou esse gato aqui, né? Com a cirurgia perfeita. Às vezes você tem que operar mais de uma vez, tá? Porque você calcula aquilo tudo bonitinho, o ângulo que vai ser encurtado, tudo, só que você não controla a cicatrização, né? Então, às vezes, devido à cicatrização, o processo de fibrose, ele pode encurtar demais. Tá? E aí você tem que reoperar para ajeitar aquele desviozinho que ficou como consequência. Aqui é outro caso de estrabismo adquirido devido a um trauma. Isso aqui é a chamada fratura de blowout, isso é questão de prova de residência, certo? Eu tenho aqui nessa toma a gente vê bem. No raio-x a gente até vê aqui, olha aqui o olho
esse olho direito está normal, aqui olha o assoalho pélvico, perdão, o assoalho da órbita, certo? Está totalmente íntegro aqui, só que aqui eu tenho uma solução de continuidade, tá vendo? Uma fraturazinha aqui, certo? Na toma a gente vê perfeitamente aqui o conteúdo, né? O reto inferior e tecido adiposo fica uma pinçada aqui para esse buraco formado pela fratura. Então o olho fica paralisado ali, está preso ali, não consegue olhar para cima, certo? Aqui tem um outro caso, isso aqui foi um colega nosso, lá da Ocular, o Dr. Homero, que pegou essa paciente, se não me engano, uma paciente de 12, 13 anos, que chegou com esse quadro aqui, uma ptose súbita bilateral com oftalmoplegia completa, tá certo? E ele suspeitou de miastenia. Então o tratamento foi o quê? Encaminhou para o neuro começou o tratamento clínico, certo? E depois de um mês, essa criança voltou totalmente normal. Tá? Pelo menos a parte oftalmológica não tinha nenhuma alteração. Então aí eu estou tirando a causa do estrabismo. Tá? Agora, para concluir, quando é que eu trato? Tá? Quando eu devo tratar? Primeiro, em crianças, o principal é fazer a profilaxia ou tratamento da ambliopia. Tá certo? Aí uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no tratamento, que na sala de aula me perguntam muito, certo? Professor, e o tampão não é tratamento para estrabismo, certo? Não faz parte do tratamento, porque fulano de tal, uma prima, um filho, não sei o que, usou tampão quando tinha estrabismo. Não. Tampão não trata estrabismo, trata ambliopia. Lembre-se que uma das causas de ambliopia é o estrabismo. Então é comum eu pegar um paciente, criança com estrabismo, e apresenta uma ambliopia. Se apresenta ambliopia, eu tenho que tratar as duas coisas. Eu tenho que tratar o estrabismo e tratar a ambliopia. Como é que trata a ambliopia? Tampão. Tá? Então, se eu pego um estrabismo em criança, eu tenho que analisar se isso pode levar a uma ambliopia. Ou seja, se é um estrabismo constante monocular. Se for aquele desvio só em um dos olhos e é constante, eu tenho que tratar. E a criança tiver menos de 10 anos, eu tenho que tratar, certo? Senão aquela criança vai ficar com ambliopia pelo resto da vida. Outra situação que eu tenho que tratar sempre se eu tiver uma diplopia, certo? O exemplo que é muito comum, os pacientes com miastenia graves, eles geralmente desenvolvem um estrabismo, tá? E esse estrabismo leva a uma diplopia e o paciente não consegue viver com isso. Então o paciente vai para o consultório, certo? Não é nem devido ao estrabismo, porque ele tá sofrendo tanto com aquela doença que o estrabismo é o de menos. Mas ele vai devido à diplopia, que ele não consegue viver com a diplopia. Então você tem que tratar isso aí. Tá? E por último, estético. Tá? Então, se eu pego uma criança de 5 anos, tá com estrabismo só no olho direito, uma exotropia constante no olho direito, eu tenho que tratar isso aí, senão vai desenvolver uma ambliopia. Agora, se eu pego outra criança, também com a exotropia do olho direito, porém tem 15 anos, eu trato ou não trato? Bem, só se for estético, porque a ambliopia já está formada aí. Então, é só questão de se está atrapalhando muito a questão estética, a gente altera. Não está atrapalhando, pode deixar aí. Certo, gente? Por último, existe um pseudo-estrabismo, tá? Que é o quê? Em crianças pequenas, tá? Elas têm um achatamento aqui da base do nariz. Isso aqui ainda não cresceu para fora, isso aqui é achatado, tá? E devido a esse achatamento,
Essa pelezinha aqui, que a gente chama de epicanto, ela recobre o branco aqui do olho. Você pode ver aqui o branquinho do olho, né? A esclera é visível, porém, nessa parte nasal não é visível, é recoberta por essa pele. Isso dá uma falsa impressão que tem um estrabismo. É uma ilusão óptica, não é estrabismo. Os dois olhos estão paralelos, há uma ortotropia. Tá? Se vocês observarem esse reflexo aqui da luz, pode ver que está na pupila, certinho dos dois olhos. Ou seja, não tem estrabismo, pseudoestrabismo. Tratamento? Nenhum, né? A criança vai crescer, essa base vai para fora, tá? Igual um adulto, e isso aqui desaparece, esse efeito. Certo, gente? É isso. Obrigado pela atenção. Abraço.